Márcia Cristina dos Santos, a acadêmica da Uniaselv, e a minha tutora é a Marisa Aparecida Eli. Este seminário é sobre o estágio curricular obrigatório 1 da educação infantil. Eu escolhi como área de concentração metodologias de ensino, tendo como tema dificuldades de ensino e de aprendizagem. Como justificativa, durante a observação, já que é uma turma de pré-2, eles estão se pré-alfabetizando, ano que vem já vão para o primeiro aninho, e eu observei que eles tinham dificuldade até mesmo de copiar o cabeçalho, se cansavam, ou, tinha espelhamento das letras, e isso tudo pode ser evitado, e mais pra frente pode virar uma descalculia, uma dislexia, no caso da matemática, uma descalculia, outros déficits, algum atraso que pode estar prejudicando essa criança futuramente. E para ser evitado, vou mostrar os fundamentos de que a psicomotricidade é uma das metodologias base para poder fundamentar esse desenvolvimento de aprendizagem e autonomia da criança. Os objetivos são detectar possíveis falhas e melhorias de execução da metodologia, desenvolver um plano de aula personalizado para atender às necessidades da turma, desmistificar o conceito de ensino e aprendizagem, promovendo um ambiente mais inclusivo. Para a fundamentação teórica, peguei alguns autores que falavam sobre os temas, abordados, e aqui um dos conceitos da aprendizagem que Justa 2013 traz, segundo o Vigor 173, não há necessidade de sublinhar que a característica essencial da aprendizagem é que dá lugar à área do desenvolvimento potencial, isto é, faz nascer, estimula e ativa na criança processos internos de desenvolvimento no quadro das interrelações com outros que, em seguida, são absorvidas no curso do desenvolvimento interno, tornando-se aquisições próprias da criança. A aprendizagem, por isso, é um momento necessário e universal para o desenvolvimento da criança, daquelas características humanas não naturais, mas formadas historicamente. Ou seja, essa cidade, o meio cultural que a criança está inserida, que vai moldar ela, se vai ser uma criança bem desenvolvida ou não. Como ela precisa de um humano para mostrar como é ser humano, com seus valores, suas aptidões, habilidades, do que um ser humano é capaz, como no mito daquele menino que foi criado por lobos e tinha comportamento de um lobo. Dificuldades de ensino. Para atuar na educação infantil, o profissional necessita ter ampla compreensão das teorias que tratam do desenvolvimento humano. Necessita saber quais as diferenças entre umas e outras, mas antes de tudo, necessita formar convicções que lhe permitam relacionar a teoria que adota com a prática pedagógica que oferece através de suas ações, ou, quem sabe, ao contrário, necessita refletir sobre a prática que adota para compreender melhor a teoria que a sustenta. Isso quem disse foi Negrini, citado por Dos Santos e Costa em 2015. Dificuldades de aprendizagem. Uma boa estrutura da educação psicomotora é a base fundamental para o processo de aprendizagem da criança. O desenvolvimento evolui de uma forma progressiva do todo para o específico. Normalmente, quando a criança apresenta dificuldade de aprendizagem, tem como principal motivo alguma deficiência no desenvolvimento psicomotor. Adquirindo uma boa experiência nesse requisito, a mesma consegue conquistas que marcam sua vida emocional e intelectual. Segundo Rochelle, 2009,
citado por Silva em 2013. Agora o conceito de psicomotricidade, que já vem sendo estudado lá pelos psicólogos, onde eles tiveram a necessidade de pôr um nome, uma debilidade que eles identificaram nesse processo psicomotor, onde a psique significa fenômenos da mente e moto motriz, a força que dá movimento. Para Botelho, 2016, é o estudo do homem através do movimento de seu corpo em relação ao mundo interno e externo. Está relacionada a 3 conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o afeto. Isso quem também fala é o aluno. No meu trabalho eu cito ele. Ela, a educação psicomotora, condiciona todos os aprendizados pré-escolares, leva a criança a tomar consciência do seu corpo, da lateralidade, a situar-se no espaço, a dominar seu tempo, a adquirir habilmente a coordenação de seus gestos e movimentos. A educação psicomotora deve ser prática desde a mais tenra idade. Conduzida com perseverança, permite prevenir inadaptações difíceis de corrigir, quando já estruturadas. Quem falou foi Lebot, 1987, citado por Gonçalves e Coelho em 2018. Ou seja, o movimento ele é aprendido e ele pode ser reaprendido. A gente pode fazer uma analogia com o processo do cliente na fisioterapia. Ele vai reaprender a andar, reaprender novos movimentos, para estar literalmente fortalecendo esse músculo ali. Assim como o nosso cérebro também é um músculo, precisa estar sendo fortalecido para criar novas conexões e novos aprendizados. E na educação infantil, a metodologia que se aplica, que é mais direcionada para crianças pequenas, é a ludopedagogia, que une a pedagogia com os jogos, as brincadeiras, que é através do lúdico onde eles aprendem. Então, a brincadeira para eles é coisa séria. E para Cardoso, 2022, é a psicoterapia adaptada ao tratamento infantil de acordo com o objetivo desta modalidade de análise, é ajudar a criança, através da brincadeira, a expressar com maior facilidade os seus conflitos e dificuldades. Então é ali que ela vai criar uma inteligência emocional, criar respeito dos valores sociais, que ela tem regras no jogo para serem cumpridas. Então ela respeita a si e ao outro. Para a metodologia, durante a observação, eu tive acesso ao PPP da escola, para então estar fazendo o roteiro de observação e depois o plano de aula. E também precisei desse roteiro para estar fazendo o projeto de estágio, onde a área de concentração em temas já apresentei anteriormente, para então fazer os planos de aula embasados tanto no PPP da escola quanto na BNCC e em outras pesquisas bibliográficas, trazendo autores, artigos científicos para fundamentar essas teorias, sendo que eu citei agora uns 3, 4 citações que estão presentes no meu trabalho. Para então fazer as 20 horas de regência no pré-2, durante a manhã. A observação foi feita no Centro de Educação Infantil Municipal Herculano Vicente Luiz,
localizado no bairro Ribeirão do Canguiri, na rodovia SC 437, quilômetro 18, na cidade de Maruí, Santa Catarina. Essa é uma imagem da fachada da creche. A foto é do Google Maps do ano passado. Hoje recebeu algumas reformas que constavam também no PPP. Eu vou apresentar então alguns registros que eu fiz das 20 horas de observação para até poder colocar em evidência de estágio e estar consultando depois para fazer o roteiro e tudo mais. Tive acesso ao PPP, como eu já mencionei, é uma pastinha plástica, né? Eles colocam as atualizações ali e todas as leis, diretrizes e bases fundamentam o ideal da escola. Eu observei a estrutura da escola, eu já trabalhei nessa creche, eu já sabia, né, a quantidade de salas e tudo mais. Eu precisei, através do PPP, saber certinho a quantidade de alunos e turmas para cada faixa etária, né, para fazer o roteiro de observação. E na semana eles estavam trabalhando a comemoração dos 134 anos de aniversário da cidade e também da independência do Brasil, porque logo teria o desfile cívico que eles iriam participar. Então as atividades foram feitas em cima desses temas. Eles trabalham com um calendário das datas comemorativas. E também para fazer o roteiro, me baseei com os horários fixos das horas de atividades, que eles têm hora complementar, né? De educação física, biblioteca e contação de história. E esse é o cronograma da homenagem à bandeira, que eles também fazem mensalmente, mas essa turma do PE2 já havia feito. E essa é a listagem das crianças, que é a maioria, na verdade, depende do transporte público, porque os bairros são longe da creche e eles precisam do transporte público, eles vão de pique e de ônibus. Um ou outro que os pais que levam e buscam. Eu fiz as anotações no meu caderno, depois está consultando e também colocando nas evidências de estágio e depois passando a limpo. Quanto aos planos de aula, eu segui a estrutura que o PPP fornecia e também baseado também no cronograma deles, os horários como eu falei anteriormente, e com a BNCC nos 5 campos de experiência em que as crianças pequenas têm seu direito, né, de aprendizagem e desenvolvimento. Agora eu vou apresentar para vocês os 5 planos de aula que eu fiz, seguindo uma estrutura, como eu já falei, que o próprio PPP solicita, né, juntamente com a BNCC, somando o cronograma das aulas dos alunos. E claro, né, sempre com uma carta na manga, que é no plano B, para possíveis imprevistos, e é aquela coisa, né, de expectativa e realidade. A gente planeja uma coisa, mas às vezes acaba acontecendo outra. No final dá tudo certo, mas acaba sempre tendo uma coisa que sai fora do controle. E você acaba percebendo que o plano de aula é um organismo vivo, né? Ele acaba
sendo flexível, moldado. Então tem que ter muito jogo de cintura para estar sabendo lidar com essas situações. A gente vai, só na prática mesmo que vai aprendendo. Com ele, seguindo o modelinho da Excel, né? Com todos os dados da escola e os meus. Aqui como não são disciplinas, né, na educação infantil, então por experiência, então todos são citados. Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para crianças pequenas são citados para esse dia, primeiro dia. A cada dia eu coloquei, né, que seria trabalhado, bem como os recursos, a sequência didática, seguindo a rotina deles, né, que já é fixa, entre aspas, né, o que tem que ter, digamos assim, e incluindo as atividades, né. A avaliação, conforme comportamento, a evolução, né, o desenvolvimento de cada um, e as referências usadas para esse dia. Aí aqui do plano 2, a mesma coisa, né, dando claro as atividades, as avaliações conforme cada atividade também, referências, o anexo, eu não pude colocar, por causa dos direitos autorais, não pude colocar o arquivo, mas eu coloquei aqui na descrição as atividades já impressas seriam trabalhadas. No plano 3, referências, aqui o livro que seria usado para fazer jogos e brincadeiras de roda na quadra, porém não deu por causa do tempo, estava chovendo e acabou ficando de lado, sendo necessário feito outro curso. Plano de aula 4, também, né? Cada atividade depois vou mostrar no slide também. E no plano 5. Aqui o que eles usaram para fazer. Eles receberam peças de sangré, que é o papel cartão, e uma tagzinha, né, mostrando como se faz para anexar, para poder formar os animais, e eles brincam em casa, né, isso aqui é super lembrancinha. Bom, quanto à vivência do estágio, eu posso dizer cativada, né? Assim como eu cativei também, já desde o começo as crianças demonstraram um afeto, né? Um carinho, e isso foi recíproco, e aí elas vinham com florzinhas e presentinhos, adesivinhos, para tá mimando a prof. E, então, né, foi feito todas as horas ali de observação, regência, e para fazer a pesquisa, paga dos trabalhos e essa socialização. Provavelmente passou 150 horas, né, no total. Eu vou mostrar aqui um pouquinho dos bastidores, que não adianta só ter o plano todo feito bonitinho, para ele funcionar tem que ter a prática, né? Não, só fica na teoria. Então vamos nos bastidores, porque às vezes fazer o plano de aula e na hora tem que ter as coisas para fazer, saber o que for fazer e já está tudo pronto, adiantado, né? Aqui, mais ou menos, não é nem o rascunho estava mais bagunçado. Aqui é pra mim, mas eu levava assim pra me guiar, pra dar uma olhada no dia a dia, né? As atividades impressas. Foram trabalhadas durante a semana. E essa, em específico, foi depois
como lembrancinha, porque não houve tempo hábil para fazer o que eu imaginava fazer, porque choveu e não ficaria tão adequado. Sou eu com todos os materiais da papelaria, que a vontade foi montar uma papelaria, porque dá dinheiro. E mas é o sonho do pedagogo, né, que realiza. Aqui eu fazendo, cortando cada pecinha, riscando, cortando o desenho, cortando cada pecinha do Instagram, para eles depois levarem para casa, com um folhetinho para se guiar, para poder brincar, para fazer animais, letras ou números, né? Até tarde, todo dia fazendo um pouco, para poder dar conta, que eram 24 alunos, vezes 7 peças, então deu 154 peças. Em casa estava assim, uma bagunça, pronto para ganhar as costas do marido. E aqui o pote que eu confeccionei para colocar as tampinhas feitas pelos alunos do jogo da memória. Aqui são os fósseis que eu tive que ir acabando de assar em casa para poder secar. Bagunça e mais folia. E a lembrancinha do Tangram que eu falei. E as lembrancinhas da lupa, eles colocar sob a luz e ver qual animalzinho que está escondido. Seria para fazer um caça aos bichos. Aqui acabou chovendo. Bem, na sexta-feira eu levei tudo isso pra... Até porque depois seria o dia das crianças, então já ficou presentinho. Então, sobre a regência, todo dia, no primeiro momento, que daí virou rotina, a gente fazia uma entrada com responsabilidade, que é acolher eles, cada um vai pro seu lugar, se acalmando o coração, preparando, esperando os amigos para poder começar a aula. Aí, nesse primeiro momento, a gente faz uma rodinha, quando todos já chegaram, né? Uma rodinha com a canção de Bom Dia, que virou... Todo dia a gente acabou cantando. E a chamadinha do peixinho, com a música do peixinho. Aquela do chinelinho, que alguns já conheciam, outros não, e eles acabaram adorando. Tinha mais coisas que eu queria fazer, e acabou não dando, que era a latinha das músicas, que aqui tá terminadinho de cortar ainda. Mas a gente fez assim, cantando o que sabia. A gente também contava quantos que nós éramos, né, na sala, quantos que tinham vindo, quem faltou, aí ter essa noção do eu e do outro, né, e de identidade. E pertencimento também, né. A gente olhava pra janela pra saber como estava o tempo, se estava chovendo, se estava nublado, se sol. Então a gente anotava aqui no calendário dos animais. E fazia os combinados. O que pode, o que não pode fazer. Dentro da sala, na escola, né? E passava também a rotina, o que iria acontecer naquele dia.
para eles se situarem, né? Então já é uma previsão. Se teria educação física, se teria biblioteca, qual atividade dirigida a gente iria fazer, qual atividade recreativa a gente iria fazer, antes ou depois do lanche. Tudo isso para ter e criando essa noção de tempo. Então no primeiro dia a gente fez uma atividade dirigida, uma caça aos tesouros, coletando elementos naturais, como folhas, galhos secos e flores, para formar animais com esses elementos. Cada um usou sua criatividade. Muitos desenharam primeiro e depois colaram a folhinha em cima. Outros já visualizaram e já fizeram, esse aqui é o corpinho, essa perninha, e foram estruturando. Então acabou saindo joaninha, abelha, borboletas, cachorros, até de preguiça. Esse foi o terceiro momento do dia, onde foi feita a atividade recreativa que eles, através do videoclipe pela TV, poderiam dançar, se expressar, imitar os animais. Teve Mondubita, a musiquinha do jacaré foi passear lá na lagoa, que som esse bicho faz. Aí eles também solicitavam, né, algumas outras. Aqui, né, como falei antes, que todo dia a gente fazia a rodinha, aí passava o calendário. Calendário dos animais. E o que eles teriam no dia, né? Nesse dia de aula extra, digamos assim, eles teriam uma educação física. E, né, todos combinados, como estava. Isso já virou sagrado. E no segundo momento, eles pintaram as figurinhas para depois estar recortando em círculo, para então fazer o jogo da memória. Aí cada um pintou do seu jeitinho, né? Uns caprichando mais, já dentro da linha, alguns nem pintaram, como mostra aqui. Cada um escolheu pintar do jeito que queria, outros pintaram já a figurinha toda. Tem uma menina que ela até, na hora de colar, ela colou na parte da contracapa do caderno, como se fosse adesivo. E eles também daí fizeram o cabeçalho, né? Eles copiavam. Aqui eles estão fazendo, colocam o nome do bairro e depois a data. Extenso. Antigamente, pelo menos na minha época, era o nome da cidade. Mas parece que mudou. Tem que me atualizar. E daí, em cada lado da figurinha, escrever o nome de cada animalzinho, e depois estar contando cada tipo de animal e somando no total de quantas foram encontradas. E depois eles também resolveram esse labirinto para ajudar os detetives a chegar ao jardim. E aqui já estavam mais cansadinhos e não capricharam tanto na pintura, assim. Tem uns que nem queriam pintar. Porque já tinham terminado ali a atividade dos nomes, a contagem de figurinhas e tudo mais. Aqui no terceiro dia, esse foi o terceiro momento. No terceiro dia eles continuaram quem tinha faltado, né? Fez tinha ficado para trás. E eles puderam então fazendo o jogo da memória para depois estar brincando, porque
que a quarta-feira é o dia do brinquedo, então permaneci, depois eu vou mostrar as fotos deles brincando, deixando no cronograma, né? Aqui eu vou mostrar o jogo da memória, algumas fotos deles brincando. O jogo da memória, elas tirando, escolhendo 2 pecinhas para ver se formava o parzinho. Só que acabando que elas não deixavam no mesmo lugar pecinha, então não teria como memorizar o local onde estava para poder virar de novo. A tendência era elas deixar pertinho para depois estar tirando na próxima vez para poder acertar e fazer o par. E foram jogando. Aí quando conseguiam fazer o par era uma festa, né? Como era o dia do brinquedo, eu levei alguns animais para eles estar brincando, além do jogo da memória que eles confeccionaram, né? Levei animais da fazendinha, dinossauros e dominó e cartas, para eles estar tendo contato com vários elementos e formas geométricas e outras representações numéricas. Aqui até a embalagem acabou virando elemento para brincadeira. Virou tipo de uma casinha, uma caverninha ali que o dinossauro. As cartas. Também pegaram essa pista de trânsito que era de uma outra atividade, uma outra semana que a professora Regente passou e virou estradinha para os animais da fazenda. E cada um escolheu o que se identificou, né? Esse dia choveu bastante e aqui as ruas são de chão, que se fala, né? De barro. E eles dependem de transporte público, então nem todos puderam vir, só foram as crianças. Aí, por um lado foi bom que eles puderam estar, né, se dividindo melhor, né, podendo ter mais disponibilidade assim com os brinquedos, não ter tanta gente para compartilhar. Mas por outro, teve atividades que não deu de fazer, porque senão as outras crianças, a maioria não iria aprender, né? E aqui o dominó acabou virando um trem. E é isso que os brinquedos fazem, né? Através da brincadeira eles aprendem e se desenvolvem. As crianças não brincam de brincar, brincam de brincar. Eu diria Mário Quintana. No terceiro dia, na quarta-feira, a ideia era ter levado eles na quadra aberta poliesportiva para estar fazendo jogos e brincadeiras de roda. Porém, estava chovendo e como já havia falado por eles teriam depois, no final da aula, esse momento para estar explorando a argila e fazer formatos de animais, de fazer esculturas com animais, moldar animais. Aí alguns acabaram utilizando lápis e pincéis para fazer alguns detalhes. A argila pode virar várias coisas, né? Desde minhoca, borboletas, minhocas, borboletas e não sei se é um macaco aqui, talvez. Até um ser humano também estava sendo construído aqui. Aí depois foi levado para outra sala, em cima das estantes para estar secando. E daí na sexta-feira eles poderiam levar para casa. Aqui já o quarto dia, na quinta-feira. Esse foi o primeiro momento, e como atrasou a Tupic, para não estar atrasando muito, então pulei a parte foi o único dia que a gente não fez o momento da rodinha, né? E já foi direto para a atividade dirigida, porque eles também tinham
educação física na segunda aula, às 18 horas. Então não, a gente teria educação física, então esse nosso primeiro momento foi na atividade dirigida. Aí eles fizeram um labirinto, escreveram as iniciais dos respectivos animais, esse modelinho aqui, dentro do potinho. Eles têm que botar o A de abelha, primeiro inicial aqui da Joaninha, o J, M de minhoca, assim. E alguns que terminaram já começaram a fazer a atividade do Tangram. Nesse dia eles tiveram educação física e depois do recreio, no lanche, eu tinha programado para já passar a historinha do Tangram para eles. Porém, a professora regente resolveu, como tinha dado uma estiadinha, deixar eles brincarem ali no pátio, ali na área verde, onde tem brita. E ficaram um tempo lá, então só no final da aula, daí alguns conseguiram, eu passei a historinha, né? E começaram já a pintar o Tangram, as peças, cada uma de uma cor. Aí no quinto dia, já na sexta-feira, esse aqui foi o segundo momento, né? Eles pintaram, quem não tinha começado, porque daí no dia anterior alguns já nem queriam estar pintando. Daí a professora acabou colocando um desenho do Bob Esponja na TV para eles se acalmar um pouco antes de ir embora. E daí acabou intervindo no meu planejamento, no que eu tinha planejado. Porque daí na sexta-feira tinha mais coisas que eu queria estar fazendo com eles. Mas enfim. Aí, enquanto eles estavam na brinquedoteca, ali na sexta-feira, eu fui produzir a massa de sal, que é trigo, água e sal. E ali a merendeira e a secretária me deram anilina para estar colorindo, porque no vídeo que eu assisti a receita, ele é tinta, guache. Só que para evitar de ele estar colocando na boca, como eu tinha receio de ele estar e começar massinho, né? Mas também nesse dia o menino que tem TDAH, ele nem foi, então teria sido um pouquinho menos, ser uma preocupação a menos, né? Depois do lanche, né? Daí eles puderam utilizar essa massa, que daí eu deixei pro final da aula, né? Aí antes vou mostrar como é que ficou eles trabalhando com o Tangram. Muitos nem conheciam, acho que todos não conheciam. Depois ainda que eu finalizei a regência, a professora me perguntou como é que era o nome, assim, certinho, que ela queria colocar na programação dela, no plano de aula dela. Realmente, chegou o momento de poder fazer o Tangram. Tive contato com a historinha através de um videozinho com rimas pelo YouTube. Aí tinha o cabeçalho, né, para eles copiarem, e as pecinhas que depois eles receberiam para levar para casa também, para montarem o que quiserem, tanto animais quanto números e letras. E eles assistindo as partes, como era rapidinho, né, 2 minutinhos e pouco, não me importei de ele estar sentado fora das suas carteiras, né? É só ligar a TV, ele já puxa a cadeira e já fica na frente da televisão. Aí cada um se ajeitou onde pôde para estar assistindo mais pertinho. E depois como a história diz, né? Tem um espelho que se quebrou e vai replicando o que via. E nesse caso, eles vão pintar cada parte do Tangram para depois recortar e fazer algum animal.
e que eles escolhessem. Eles tinham uma figurinha para poder se guiar como fazer igual. Aí no dia anterior, quem já tinha acabado as outras atividades já tinha começado a pintar essa. Os outros que estavam cansados não quiseram fazer, mas eles fizeram nesse dia. Né? Aí eles já tinham recortado e já fazendo o animal que escolheu. Aí tava as figurinhas para poder se guiar, que eu falei. Aí tinha pato e outros tipos de aves, de peixes ou mamíferos. Cada um escolheu esse e ia fazer um leão. Peixe. Esse era um gato. Aí quem sabia escrever, né? O nome do animal já escrevia, senão aí pedia ajuda. Era pra escolherem sete cores para cada peça pintar de uma cor. Aí, por exemplo, essa menina ela acabou fazendo colorido algumas peças. Então, aqui os trabalhos deles no horário de atividade. Saiu leão, cachorro, vários tipos de peixe, vaca, borboletas. Acho que fez um canguru também. Tinha águia. Aí, como prometido, no fim da aula, no quarto momento, eles tiveram contato com a massa de sal para a produção de fósseis. A minha ideia inicial seria fazer os fósseis, esconder dentro da caixa de areia que tem lá na creche, para ele estar escavando como paleontólogos. Porém, como choveu bem dizer a semana inteira, não daria certo. Então, o plano B seria esse, de eles, vou mostrar como é que foi, para depois estar levando para casa, né? Tá imprimindo o animalzinho para ficar a marca, né? Assim que secasse eles poderiam estar retirando. Então chegou a vez de fazer os fósseis com massa de sal. A massa de sal então eu preparei antes. Alguns professores até me ajudaram a preparar. Tá na mesa mesmo no refeitório, onde eles fazem o lanche deles. Mas a ideia inicial era eles fazerem uma escavação para encontrar esses fósseis, como os paleontólogos fazem, né? Porém, a caixa de areia estaria molhada devido ao clima, que a previsão era chuva. Então, e também outra ideia seria fazer com gesso, mas eu não achei em lugar nenhum, nem aqui em Marília, nem em Bituba. E a outra possibilidade era fazer com maisena. Só que aí na hora de eles retirar o animalzinho, ele ia se esfarelar. E daí ia vir uma frustração, né? Porque ia ficar carimbadinho ali. Então eu resolvi fazer essa massa de sal, peguei uma receita lá no plano de aula, tem o vídeo onde eu acessei, mas é basicamente trigo, sal e água. Pode adicionar tinta guache, ou então ali no caso eles me ofereceram anilina, então eu coloquei para dar a cor, ficar um pouco mais real, com um cara assim envelhecido, né? Eu só tinha receio de que eles colocassem na boca e quisessem comer, mas enfim. E daí cada aluno ganhou um animalzinho. Tinham 24, né? Então deu um pra cada e ainda sobrou. Acabando que na hora que eu retirei as massas das mesas, eu vi que o menino colocou dois animais dentro da massinha.
Infelizmente tive que refazer porque uma aqui grudou muito na mesa, né? Acabando não foi forrada. O ideal teria sido feito mesmo com argila, que seria mais firme. Aqui me disseram que secaria mais devagar, né? Em terra de argila. Mas depois eu fiz uns testes, eu vou mostrar e teria sido melhor. E cada um colocou o seu ali. E aqui eu acabei levando pra casa, né, pra poder assar. E na receita ele assava pra acelerar o processo pra secar a água mesmo, né? Ele ficou algumas horas no forno, no fogão, pra poder secar bem. E aqui foi uma experiência que eu fiz com argila, velho. Aí eu fiz alguns formatos, fiz com 12, se eu não me engano. Só com os dinossauros mesmo, com os de irmãos de fazendeira aí não. E pra entregar pra eles, pra ficar de lembrança. Um dos objetivos desse meu estágio seria propiciar uma atividade inclusiva, onde todos pudessem fazer as atividades sem se sentir menos pertencente ou algo do tipo. Então eu sempre tinha uma atividade extra para quem terminasse primeiro, não ficar esperando o amiguinho, e quem atrasasse um pouquinho, né, pudesse fazer no seu tempo também. Então por isso que as atividades foram se levando assim durante a semana inteira, mas cada um no seu ritmo, né, e todos completaram umas tarefas do seu jeitinho, e acredito que consegui conquistar esse objetivo, né? Aqui estão as minhas referências usadas nessa apresentação. E uma frase que eu levo para a vida tu tornas eternamente responsável por aquilo que praticas. De Antoine de Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe. Se eu pronunciei certo. Muito obrigada.